Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, meus queridos, estamos aqui com vocês em mais uma manhã profética, em mais uma manhã do Agir de Deus, na nossa semana Jeová Jiré, o Deus provedor. Está incrível o que está acontecendo esses dias, desde segunda, terça e quarta, e hoje é quinta-feira, hoje é o quarto dia dessa semana aqui, que estamos ministrando palavras de fé, palavras de encorajamento, instruções para uma vida abençoada, também nas finanças. Vida financeira também tem a sua importância, sabe? Quando você prioriza Deus. Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu aprendo o quê? Prioridade. Então, você que gosta de anotar nossos ensinamentos aqui, né? Sempre tem pessoas que gostam de fazer anotações. Então, esta é a palavra, prioridade. Tem pessoas que elas até pedem algo para Deus, pede às vezes até um milagre, e às vezes quando acontece, ela não usa aquele milagre para aquilo que ela pediu, né? Ou seja, ela desvia o foco. É como se, usar um termo assim que acontece muito por aí, né, no mundo, no Brasil também, quando vem um recurso para uma finalidade e o pessoal desvia o recurso para outro, né? Quer dizer, se é para uma coisa, é para uma coisa, né? Então, Deus, ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Ele sabe de tudo, obviamente. Mas Deus deu ao homem, ao ser humano, para administrar. Deus fez tudo, Deus já deu tudo. Agora, quem tem que administrar, quem tem que gerenciar, governar, liderar, é o ser humano. Então, Deus não vai fazer aquilo que Ele já delegou para nós fazermos, para você fazer, para nós fazermos. E hoje é um dia especial, a minha formação, além de teologia, minha primeira faculdade foi de economista, né? Então eu também sou um economista. E hoje, dia 13 de agosto, é comemorado o Dia do Economista. Então, se você ficar atento, eu quero fazer um paralelo logo mais, dentro do ensinamento, entre a economia da terra e a economia de Deus. Fique atento que vai ser incrível o que eu vou ensinar para você que não sabe, ou para você que sabe, mas talvez esqueceu, ou pensa que sabe, né? Tem gente que pensa que sabe, mas não sabe. Então, fique atento aí, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já nos deu a palavra para o dia de hoje. Uma das coisas que eu mais faço é sempre falar para Deus: Espírito Santo, me dê sabedoria para pregar a palavra, para ensinar, me dê inspiração. Eu peço isso todo dia praticamente. Eu quero ser guiado pelos princípios da palavra. Então, por isso que eu sempre estou aqui recomendando: leia a Bíblia diariamente. Escute, leia uma porção das Escrituras, faça suas reflexões, faça aí o seu devocional, como queira dar o nome para aquilo. Quando você lê um trecho da Bíblia, medita nele, aí você já faz suas orações. Anote, às vezes é importante Deus fala algo com você e você anota numa folha, num caderno, numa agenda. O ideal é uma agenda, o ideal é uma caderneta, um bloco de anotações, porque se você anotar em folhas avulsas, elas podem se perder, mas numa agenda não. Então, se organize, isso é incrível. Eu sei que nem todo mundo tem essa prática de fazer isso. Talvez por desinteresse, talvez não tem prática, às vezes tem preguiça também. Tem vários fatores, cada caso é um caso, né? Mas é bacana quando você se organiza. Então, eu já quero deixar uma frase aqui do Dia do Economista. Administrar bem é um chamado e um ato de sabedoria. E o texto aqui, nesse início aqui que nós estamos começando agora a programação, é Provérbios 31:16. Nós lemos o mês passado. Se você leu Provérbios, você deve ter aprendido alguma coisa, né? Olha o que diz Provérbios 31:16. Examina uma propriedade e compra-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então ele está recomendando você comprar uma propriedade.
buscar comprar uma casa, um terreno, enfim, comprar uma propriedade. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É muito legal essa dica aqui. Então, eu não sei se tem algum economista me ouvindo, me assistindo, mas eu quero deixar aqui o seguinte: parabéns a todos os economistas que, com conhecimento, análise e planejamento, contribuem para o desenvolvimento, o crescimento e a construção de um futuro mais próspero para todos. E outra que eu separei aqui: a fé nos conecta ao Deus da provisão. Preste atenção nisso aqui. São frases que te ajudam. A fé nos conecta ao Deus da provisão. E essa semana estamos falando de Jeová Jiré, o Deus provedor. Então é a fé que te conecta ao Deus provedor, ou Deus da provisão. Segundo, a sabedoria nos ensina a administrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. A sabedoria nos ensina a administrar aquilo que Ele coloca em suas mãos. Quem sabe, meu querido e minha querida ouvinte, talvez alguns que nos ouvem até têm uma renda legal, até têm o seu ganho e tudo, mas não está tendo sabedoria para administrar os recursos que você tem. Então, pense nisso. E a gente está orando justamente, e nós lançamos, até eu falei esses dias atrás aí, para a pessoa fazer um propósito na área das finanças, 3 meses. Né? Se você está, principalmente se tiver assim, financeiramente, assim enfrentando muitas batalhas financeiras, uma escassez tremenda, alguma coisa assim. Então faça um propósito de 3 meses. Né? Quando eu falei, se eu não me engano, eu acho que era dia 11, se eu não me engano, ou dia 10 de agosto, essa semana, né? Então, você colocar aí agosto, setembro, outubro e novembro, 3 meses, ou seja, 90 dias, para você principalmente que está precisando colocar ordem nas suas finanças. Tem casamento que está mal e é por causa das finanças. Né? Às vezes é o marido que, né, infelizmente, tem homens que não têm, vamos dizer, não são organizados, são desorganizados. Aí a esposa padece junto, né? Principalmente aquelas mulheres que às vezes não têm um emprego. Ela trabalha em casa, assim, mas não ganha para limpar a casa, né? Porque ela trabalha na sua casa, né? Mas quando ela tem uma renda, aí ela tem uma renda, uma fonte também, ajuda no orçamento. Mas às vezes tem casal que o marido trabalha fora e ganha, a mulher trabalha fora e ganha, mas também estão mal financeiramente. E às vezes tem gente que trabalha, mas também financeiramente está sempre, parece que em vez de ir para frente, vai para trás. Tem vários fatores. E é o que a gente está tentando destrinchar essa semana aqui. E hoje vamos falar alguns assuntos importantes e tudo também é espiritual. É espiritual também. Então que Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que faz milagres, Ele fez e Ele faz. Deus continua fazendo milagres. Porém, certos milagres não acontecem, porque às vezes precisamos nos organizar. Ou seja, fazer aquilo que compete a nós fazermos, a parte humana. A parte humana. Fazer. Não é verdade? Vem na minha cabeça assim uma imagem agora, espontânea. Veio assim, eu vi assim uma casa, olha só, é uma imagem que veio na minha cabeça agora. Eu vou narrar essa imagem que veio na minha cabeça. Veio uma imagem de uma casa, toda cercada com os muros, né? É normal. Uma casa. E na frente e na lateral um terreno até grande. E tem gente morando nessa casa. Mas a pessoa olha para a janela, olha pela porta e vê que a grama está alta. Não é nem grama, é mato já. E ela olha e fala: nossa, precisamos cortar a grama. Mas já está com 1 metro de altura já. E ela não toma uma atitude. Ah, vou esperar amanhã, vou esperar. E às vezes ela precisa ter a atitude certa para cortar aquela grama. Ou alguém da casa aí que talvez tenha condições, né, ele pode emprestar uma ferramenta de um vizinho, de um parente aí, e ele mesmo cortar. Às vezes está esperando o quê?
Então, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver que às vezes a pessoa ela pode resolver aquela situação. É uma questão de querer. Você já viu quando você tem na sua casa assim gavetas cheias de papéis, de bastante coisa, mas tá assim meio um monte de coisa lá que não tá muito organizado. Você olha para aquela gaveta e fala, puxa, eu preciso organizar essa gaveta aqui. Tá meio, mas hoje não dá. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã, você também, não dá. No fundo a gente sabe, é difícil. Às vezes quando você precisa fazer, você olha para aquilo ali, porque sabe que vai dar trabalho, mas uma hora você vai ter que parar e fazer. Porque senão, nunca você vai se organizar, nunca você vai organizar aquela gaveta ou aquele terreno que você mora e parece que está abandonado, parece que está largado, parece que nem mora nem gente, ele mora. Só que está uma imundícia. Então a pessoa tem que tomar atitude. Deus não vai mandar um anjo lá para cortar grama para você. Ele pode fazer outras coisas, mas você tem que tomar atitude. Se você é consciente do que eu estou falando, está entendendo, está uma pessoa normal, está funcionando normalmente sua memória aí, é assim que funciona. Trazendo para a área das finanças é também assim. Às vezes você olha, né, a coisa não está legal, mas você pode melhorar. Porque o nosso destino melhora quando a gente faz a coisa certa hoje. Se eu quero um amanhã melhor, então é hoje que eu já tenho que fazer algo bom. Tá entendendo? Então é isso. Esses ensinamentos são muito espirituais. Tem gente que ama esses ensinamentos, mas tem gente que não gosta. Sabia que tem gente que não gosta dessa maneira? Por quê? Que vai exigir a participação humana. E tem gente que é tão preguiçosa que ela não quer ouvir essas coisas, porque ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que se mexer, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter, e tem gente que não está afim. Tem gente que fica pensando que Deus vai fazer tudo, que Deus vai fazer tudo. Deus já fez tudo na realidade. Tá, tudo que a gente precisa, Deus já fez. Só que a gente tem que acessar pelo canal certo aquilo que Deus já fez. E a Bíblia trabalha com princípios, não é? Princípios. Por isso que muita gente por aí, principalmente no Brasil, tem gente que eles acham, né, que não precisa fazer nada, porque eles vão ter do mesmo jeito. Não, tem que ter a participação humana. Aliás, se você observar os milagres que Jesus fez, que Deus fez, que tudo Deus fez na Bíblia, você vê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem vários tipos de milagres. Você vê Deus que fez o milagre, porém teve a participação humana, teve a contrapartida. Foi falado isso um pouco ontem sobre isso também, né? Então algumas coisas que se você ouve todo dia e é muito atencioso, talvez você parece que está ouvindo a mesma coisa, mas não é. Nós estamos acrescentando, cada dia dando uma informação importante para você aqui. Então o que a gente está fazendo aqui é para que o ouvinte seja feliz, seja abençoado, tenha suas necessidades supridas, né? Que você e a sua família seja uma família abençoada espiritualmente, tenha comunhão com Deus, tenha saúde física, tenha saúde nas suas emoções e tenha também saúde financeira. Tá entendendo? Quem está comigo, diga amém. Você pode dizer um amém aí. Você fica à vontade aí para participar com a gente. Você que envia suas mensagens no WhatsApp nosso aqui do Agindo Deus, Quem Impedirá. Lembrando que a prioridade é pedir de oração, confirmar audiência ou contar uma graça, uma bênção recebida. Tá certo? E isso é impactante. Estamos já aqui dando algumas pérolas de sabedoria para você nesse dia especial do Agir de Deus. E como eu disse no início aqui, né? Nós vamos orar pelas empresas, vamos orar pelo comércio, pela indústria, por você empreendedor, empreendedora, você que está dando emprego. E falando nisso, já que é dia do economista, eu vou dar alguns números aqui. Você sabia que o nosso país, você sabia que praticamente 80% que sustenta essa nação são as empresas pequenas? São as micros, os pequenos empreendedores. Se fechar todos os pequenininhos, quebra a nação. Sabia disso? Sabia disso? Então valorize o empreendedor. Valorize essa pequena empresa. E você que é um pequeno empresário aí, pequeno no sentido assim, talvez você ainda é pequeno, não está como um gigante, um grandão, mas seja fiel nisso aí, vá à luta, vá à batalha. Estamos apoiando você aqui, espiritualmente, orando, dando instruções, entendeu? Então valorize o empreendedor, valorize aquele que está trabalhando, além dele estar produzindo riqueza, ele está dando emprego, viu? Ele está dando emprego, preste atenção. Você que é empregado de uma empresa,
Você está recebendo o seu salário, está em dia as coisas ali, valorize a sua empresa que você trabalha, abençoe a empresa que você trabalha e pare de ficar falando mal da empresa que você trabalha. Se não está satisfeito, peça a conta, vai embora e deixa a vaga para outro. Está entendendo? É assim. Porque hoje há um discurso, né, contra os empresários, o empreendedor, não é? Mas nós apoiamos. Por quê? Porque é importante. Porque é importante. Se a empresa que você trabalha quebrar, você perde o emprego. Você não pensou nisso? É isso. É assim. Toda empresa tem os seus problemas. São impostos, uma carga tributária enorme, não é? Então é isso. Então isso são números. Eu sei que nem todo mundo gosta de números, mas números é tão importante que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um livro chamado Números. Então números é importante, sim. Se tirar os números, não existe economia, não existe conta, tá entendendo? Então números. É importante, por mais que você não goste de matemática, não gosta de fazer cálculo, mas é necessário, mesmo não gostando. A minha esposa, sábia, sempre diz, eu falo, bem, eu não gosto de fazer isso. Ela diz para mim assim, eu também não gosto de certas coisas, mas tem que fazer. Você não gosta de, vamos supor, não vou lavar louça, mas tem que lavar. Tipo assim, coisinhas básicas que às vezes a gente até não gosta, mas tem que fazer. Não é verdade? A gente não vai fazer só o que gosta. Às vezes vai ter que fazer coisa até que não gosta, porque é necessário. Aí você pegando o gosto, fica até mais leve. Deus abençoe, espero que você esteja compreendendo, porque aqui tem conteúdo, coisa boa, na palavra. A palavra de Deus tem tudo que eu estou falando está na Bíblia. Eu só estou traduzindo aqui em outras palavras, mas está tudo na palavra de Deus. Ok? Ok, bom dia. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã, falando com Ele, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nesta manhã nós entregamos nas Tuas mãos esse dia, essa programação, essas escolhas, essa semana tão importante, Sim, tão única que o Senhor tem nos dado, para ensinar a Sua palavra, onde estamos fazendo as nossas escolhas, nos posicionando com os nossos cuidados familiares, profissionais, físicos, tantas coisas são colocadas na sua presença. A tua palavra diz que seremos como uma árvore frutífera junto a ribeiros de águas, e essa palavra, ela é água que limpa, que lava, que tira os pensamentos ruins, tira a incredulidade, tira a tristeza, tira a angústia, tira a dor. Tantas pessoas estão nos emaranhados da vida, não conseguem escolher nenhuma casa para morar, nenhum trabalho para ir ao amanhecer. Mas nós te pedimos que essa pessoa tenha vontade, tenha escolhas certas na sua vida, que ela possa escolher assim como os pais escolhem o melhor para os seus filhos. Deus também dá o melhor para os seus amados e escolhidos, que haja uma postura de homem e de mulher, de filho, de filha, e reconheça que Jesus é poderoso para fazer o melhor nesta casa, nessa família. Que os cuidados de Deus, que a presença de Deus chegue agora, norte, sul, leste, oeste, Brasil, mundo, povos e nações. Que os ensinamentos de hoje, que as palavras que são ensinadas hoje entre em um coração produtivo, tirando os espinhos, tirando as pedras, que tantas vezes sufocam a sua palavra e ela não entra nos corações. Mas tira agora, Senhor, toda dor, toda preocupação, toda angústia, toda tristeza, e que a tua palavra venha produzir frutos, 30, 60, 100 por um. Que haja produtividade, que haja colheitas, que haja, Senhor, um grande mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa que está endividada, que haja negociações. Essa pessoa que se sente cansada diante de tantas dívidas, tantas contas para pagar, mas ela tem uma conta para receber de alguém e ela já até esqueceu dessa pessoa. Mas que haja, Senhor, um milagre hoje, que essa pessoa venha surpreender, que essa bênção extra chegue nessa casa, Sim. chegue nessa família. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus nós já te agradecemos por essa vitória. Todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse nessa manhã do meu milagre, porque eu estou nessa campanha de fé, esperança, amor, fidelidade, obediência, e essa sabedoria que vem do alto está na minha vida, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração
e colocamos no altar da oração, da intercessão, as empresas, comércio, indústria, os prestadores de serviço, ou seja, tudo o que existe em nossa nação e que é legalizado, que está fazendo as coisas corretas. Abençoa, Senhor. Abençoa o proprietário, o gestor, o empreendedor, seja aquele pequeno, médio ou grande empreendedor. Abençoa o autônomo, o profissional liberal, essa categoria de profissão tão importante, mas também desafiadora. Abençoa os profissionais que têm a sua empresa, o seu CNPJ, e que ele tenha ali o seu negócio. Que hoje, Pai, hoje seja um dia de provisão, hoje seja um dia em que até um milagre venha acontecer. Se precisa de um milagre, que esse milagre seja acionado hoje, dentro dessa semana. Jeová Jiré, o Deus provedor, sabendo que o Senhor pode agir em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer semana, em qualquer mês. Mas se fomos inspirados para falar sobre o poder de Deus, falar sobre o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, o Senhor que criou todas as coisas e deu ao homem para administrar, então o Senhor já fez tudo. Então dê aos seres humanos, a nós, a cada ouvinte, sabedoria para trabalhar, sabedoria no seu empreendimento, sabedoria na sua área profissional, os funcionários, os empregados, trabalhadores. Abençoa que esse trabalhador faça o seu melhor na área que ele atua, nessa empresa, nessa indústria, nesse comércio. Deus Todo-Poderoso, a nossa confiança está na economia celestial. Mas aqui na terra nós temos compromissos, desafios, projetos, e queremos que o Senhor esteja à frente de todos os projetos. Que cada ouvinte, que cada pessoa que está recebendo essa oração possa ter sabedoria do alto, para que ela seja guiada pelos princípios da Tua Palavra. Abençoe esse que começou recentemente o seu negócio, a sua empresa. Temos ouvintes que têm ali a sua empresa de carros, de venda de carros, alguns uma concessionária, outras lojas, pessoas que têm a sua imobiliária, a sua construtora, pessoas que têm ali o seu escritório, pessoas que trabalham no comércio. São N comércios, vários tipos de frentes de trabalho. Aqueles que têm o seu comércio, a empresa física, ou seja, um prédio que ele tem ali seus funcionários, e outros que têm a sua empresa online, que ganha bem, está fazendo a coisa certa, está prosperando com o trabalho online, e tem também produtos que eles vendem online, Senhor. Abençoa, dê sabedoria, graça, e nos livra, Senhor, de todo mal. Que seja um dia de provisão e o Teu sobrenatural se manifeste. Que todos tenham sabedoria para administrar, gerenciar e ajudar o próximo. Que todos nós sejamos pessoas generosas. Abençoa o salário, o ganho, o prolabore, o soldo, a aposentadoria de cada pessoa, inclusive aqueles que semeiam, aqueles que plantam também no nosso ministério Agindo Deus. Que a bênção do Senhor, o Deus provedor, abençoe. E hoje seja um dia de solução, até mesmo de um cancelamento de dívidas, de uma negociação. Eu creio que há dívidas que poderão ser canceladas, outras serão negociadas, facilitadas, para que a pessoa saia dessa situação. Assim nós declaramos e profetizamos libertação na área das finanças. Que todo espírito de miséria, todo espírito do mal bata em retirada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos e amados ouvintes, estamos juntos, e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Eu quero fazer um convite especial para você. Você que me ouve pelo rádio, pelo canal no YouTube. Se eu estou chegando até você com esse convite, é para você. Coloca na sua agenda.
faça uma programação, se programe, se agende e venha estar conosco no presencial, dia 16 de agosto, às 9h30 da manhã. Será algo incrível, algo glorioso, algo sobrenatural que Deus fará. 16 de agosto, às 9h30 da manhã, em Curitiba. Olha o endereço: Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca. Traga os seus amigos, traga os enfermos, traga pessoas que precisam de ouvir uma palavra de fé. Vamos orar por todos. Vai ser uma manhã incrível. Você que me ouve pelo rádio de manhã já está sendo abençoado, mas se programe. Sim, você da nação, do Brasil, você do Paraná, você de Curitiba, você que está me ouvindo, é para você esse convite abençoado. É isso, anote aí, 16 de agosto, 9h30 da manhã. Tem tempo para você se programar, hein? 16 de agosto, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira. Estamos com vocês aqui, pessoal. Praticamente há 22 anos, somando tudo, 22 anos levando fé e esperança, abençoando vidas, e milhares de pessoas têm sido abençoadas. Mas chegou a hora, mês de agosto está chegando, e nós aguardamos você, tá bom? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e eu vou repetir o que eu falei no início. Juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Agindo Deus, quem impedirá? Pastores Edson e Eva, abençoando vidas, abençoando famílias.